Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título A Besta que Emerge do Abismo. Nesse tema será analisada a atuação desse poder e sua reação contra o cristianismo. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. Liberdade de consciência. Na lição passada, vimos no capítulo 13 do Apocalipse o conflito da besta que emerge do mar contra os santos do Altíssimo, trazendo para a nossa realidade que este poder afirma ser cristão, mas que por meio de suas obras e ensinos demonstra ser dirigida pelo arqui-inimigo de Cristo, Satanás. Com essa lição foi estudado até o momento dois animais ou bestas do Apocalipse, de um total de quatro. Falta ainda analisar mais dois, mas antes, uma breve consideração sobre a liberdade de consciência. Nas profecias dos livros de Daniel e Apocalipse, é visto por meio de símbolos o intenso conflito entre o bem e o mal. Embora muitos afirmem que o que está em jogo nessas profecias é a adoração, na realidade, a liberdade de consciência vem em primeiro lugar. No passado, quando a Igreja Católica recebeu o poder do Império Romano, ela passou a repetir os mesmos excessos desse império, determinando ao povo o que obedecer e a quem deveriam adorar, criando dessa maneira um Estado eclesiástico submisso à autoridade do Papa e seus representantes. Com isso, os povos que lhe eram sujeitos não tinham liberdade de escolha no que diz respeito a seguir ou não os ensinos de uma religião, e o cristianismo dos papas era obrigatório a todos, quer concordassem ou não. Durante o período que essa igreja dominou, muitos lutaram pela liberdade de consciência, mesmo correndo risco de vida, pois a Igreja de Roma, uma instituição meramente humana que ostentava ser depositária do Evangelho, afirmava ser somente ela capaz de interpretar os seus ensinos, tendo por isso autoridade para governar a consciência dos seus súditos. Alguns nomes nessa luta que merecem destaque são John Wycliffe, João Hus e Martinho Lutero, mas essa lista é muito mais extensa. Com o alvorecer do Renascimento, conceitos como racionalismo, individualismo e antropocentrismo impulsionaram muitos pensadores a questionar a autoridade do rei e da igreja, resultando no século XVIII num movimento intelectual que foi utilizado pela burguesia contra ambos, chamado de Iluminismo. Este será o pano de fundo dos assuntos que serão vistos a seguir. As duas testemunhas vestidas de pano de saco. Dos quatro animais ou bestas vistas por João no Apocalipse, iremos analisar hoje a primeira, a besta que surge do abismo. Veja o contexto profético do levantar-se desse poder. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que, por 42 meses, pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. O assunto dos versos 1 e 2 serão analisados em breve no estudo do capítulo 10 do Apocalipse. Observe nesses versos dois períodos com a mesma duração: 42 meses e 1260 dias, o mesmo intervalo que a Igreja de Roma se manteve no poder, do ano 538 depois de Cristo até o ano 1798 depois de Cristo. Note a introdução de um novo símbolo nesse período: duas testemunhas vestidas de pano de saco. Veja o que mais foi dito
a respeito delas. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Veja agora o que foi esclarecido a respeito do simbolismo do candelabro e das duas oliveiras pelo profeta Zacarias. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Junto ao candelabro vejo duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: Você não sabe o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As duas oliveiras e os dois candelabros do Apocalipse são interpretados por Zacarias como os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra, ou como a palavra do Senhor. O salmista afirma que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Logo, não há dificuldade em interpretar que esses símbolos apontam para as Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamento. Somente estes dois profetas vestidos em pano de saco, num estado de obscuridade, profetizaram durante 1260 anos, enquanto o papado procurava ocultar do povo os seus ensinos. Foram muitos os esforços do inimigo para causar-lhes dano, mas Deus garantiu que quem intentasse contra eles sofreria as mais terríveis consequências e que tudo o que eles anunciavam se cumpriria a seu tempo. Nesse tempo, aqueles que buscavam apresentar a palavra de Deus ao povo estavam também a lutar pelo direito de liberdade de consciência. Direito este que a Igreja de Roma negava a todos. A besta que surge do abismo. Veja a seguir o que aconteceu com estas duas testemunhas ou profetas. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, a besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas, por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Note que João afirmou que após as duas testemunhas concluírem a sua missão, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, as vencerá e matará, e os seus corpos ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Surge desses versos a seguinte pergunta: como esse poder conseguiu matar as Escrituras? A resposta a essa pergunta é encontrada na França do final do século XVIII. Não iremos detalhar a revolução em si, apenas comentar o que diz respeito ao que foi apontado na profecia. Nessa época, a sociedade era dividida em três grupos sociais fechados: a igreja, a nobreza e o povo, que era formado pelos ricos burgueses e a massa de camponeses ou operários. O último grupo, o povo, não tinha direitos políticos e sustentava com seus tributos um Estado absolutista. Como os dois primeiros grupos no poder, a nobreza e a igreja, eram marcadamente corruptos e opressores, surgiram várias associações de intelectuais entre a burguesia, inspirados pelos ideais do iluminismo, que buscavam promover a educação da razão e da filantropia, se opondo à superstição e à influência religiosa na sociedade. Assim como também pretendiam mudar a forma como os estados eram governados na Europa,
promovendo a separação entre a igreja e o Estado, algo que, logicamente, não era bem visto pela igreja. Os membros dessas associações de intelectuais, onde possível, entraram no poder e começaram a inflamar o povo contra a igreja e a nobreza. Contra a igreja, nesses dias, houve um processo de descristianização do povo, onde os ideais iluministas tomaram praticamente a forma de uma religião, incendiando uma rebelião generalizada contra os dois poderes vigentes. Já com os revolucionários no poder, em 1793, a Assembleia Legislativa decretou não haver Deus, e o povo, em toda parte, acatou festivamente a adoração à deusa da razão, uma mulher dissoluta que carregava os signos da República, da razão e da liberdade. Não muito depois, seguiu-se a queima pública das escrituras sagradas, livros e missais. Com isso, na França, as duas testemunhas foram mortas, seus cadáveres ficaram estirados na praça da grande cidade e muitos dentre os povos, por 3 dias e meios, não permitiram que elas fossem sepultadas. Veja agora o que Deus preparou para as duas testemunhas. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: Subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Felizmente, a profecia anunciou que as duas testemunhas mortas pelo poder ateísta que subiu do abismo seriam ressuscitadas. Depois de 3 dias e meio, entrou neles o espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Ou, em outras palavras, na mesma Assembleia Legislativa que decretou a adoração da deusa da razão, 3 anos e meio depois, foram anulados os decretos e concedida tolerância às escrituras sagradas, assim como também liberdade de culto. Em relação à Igreja, nesse tempo, o Papa Pio VI condenou a nova Constituição e a Revolução. Com isso, as relações diplomáticas foram rompidas com a Igreja da França. Em 1797, Napoleão Bonaparte invadiu os Estados Pontifícios na Itália e o Papa teve que aceitar as duras condições de paz. Aos 15 de fevereiro de 1798, o general Berthier entrou em Roma, proclamou a República Romana e depôs o pontífice. Com isso, findou o poderio de 1260 anos da besta que emerge do mar, e o Papa morreu prisioneiro na cidade de Valence, aos 29 de agosto de 1799. O poder simbolizado pela besta que surge do abismo. Mas afinal, quem é o poder representado pela besta que surge do abismo? Seria o povo operário que, cônscio de seus direitos, se rebelaram contra a igreja e a nobreza? Seria o grupo burguês dos jacobinos que depois viriam a representar a política de esquerda progressista? Ou seria o grupo burguês dos girondinos que mais tarde viriam a representar a política de direita conservadora? Ou ainda, quem sabe, a França como nação ou Napoleão Bonaparte ao derrubar o poderio da Igreja Católica? A resposta a essa pergunta já foi dada. O poder representado na besta que surge do abismo se encontrava nas muitas associações de intelectuais entre a burguesia que, impulsionados pelos ideais do iluminismo, disseminaram as sementes da revolução. Sim, as várias sociedades secretas de seu tempo, representadas principalmente pela maçonaria e iluminados, foram os protagonistas da Revolução Francesa e da propagação do deísmo e ateísmo na França e nas nações que seguiram esse modelo revolucionário. E não se engane, a luta da besta que emerge do abismo contra a palavra de Deus no capítulo 11 apenas começou. Conclusão. E então, você entendeu quem é o poder representado pela besta que surge do abismo? Embora esse poder tenha influenciado positivamente a maneira que as nações são governadas em nossos dias, se levado a extremos, ele não poupará esforços para obrigar o Estado a impor uma uniformidade religiosa que atinja os seus objetivos políticos, ainda que isso contrarie as conquistas de suas lutas. E você, está disposto a ser fiel a Deus e a sua palavra, ainda que o governo, por decreto, o obrigue a ignorá-la? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos o conflito da besta que surge do abismo contra as duas testemunhas, trazendo para a nossa realidade
que este poder libertário, na luta pela suposta liberdade, igualdade e fraternidade, se dispôs a destruir o cristianismo e a palavra de Deus, se tornando por suas ideologias e influência um instrumento nas mãos do arqui-inimigo de Cristo, Satanás. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado o simbolismo da besta que emerge da terra, no capítulo 13 do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.